Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao bom Deus por sua generosidade para comigo, pelo privilégio riquíssimo que o Senhor me proporciona, poder estar com a noiva do Cordeiro, mais uma vez, celebrando o seu precioso nome, com o privilégio de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Porém, se estamos em pé, é porque as santas e potentes mãos do Senhor têm nos sustentado diariamente. Deus seja louvado por tudo. Quero externar o meu tributo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Zilmar Miguel, da missionária Inês, sua muito digna, preciosa esposa que tem ladeado e ajudando o mesmo na expansão do reino de Deus. Quero agradecê-lo pela confiabilidade, pela generosidade, pelo convite honroso, tanto para esse momento quanto para os Gideões, por me acolher, por me abençoar a minha vida, estendendo suas mãos sacerdotais sobre mim, permitindo-me cooperar com o seu muito digno, com o seu honrado e o seu frutífero ministério, e dando-me a dádiva de hoje poder servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que o Senhor o conserve, cobrindo com o sangue de Jesus, lhe blindando contra todos os dardos inflamados do maligno, e que conceda ao Senhor, a sua muito digna esposa, saúde e longevidade, até Cristo voltar. Glória a Deus. A Igreja Evangélica agradece os céus pela sua existência, pelo seu dom, pela sua vocação, pela sua doação, pela sua instrumentalidade e pelos excelentes serviços que tem prestado ao reino de Deus. Haja vista que o Senhor tem um espírito missionário, mas hoje o Senhor não precisa mais pregar o Evangelho de Jesus, porque a sua vida já é a própria pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida. O vice-presidente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú, Santa Catarina, Brasil, na pessoa do pastor Carlinho, ao pastor Adriano, que é seu vice-presidente nos Gideões Missionário, ao Tael, ao Lucas, que estão prestando esse serviço, cuidando dessa juventude maravilhosa, ao pastor Jairo, que tem prestado um serviço com excelência ao reino de Deus. E eu quero agradecê-los muitíssimo. A alegria está aqui com o evangelista Aurélio, com a irmã Rose, são líderes de juventude lá em Penha, e quero agradecê-los. Abra sua Bíblia, eu vou falar um pouco hoje convosco sobre sensibilidade ao Espírito Santo, que é a temática desse congresso. Eu vou convidá-los a abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler hoje o versículo de número 27. Lembrando mais uma vez que eu vou falar um pouco sobre sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade ao Espírito Santo. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 27. A versão que está na tela é a versão Almeida Corrigida Fiel, e a mesma que eu estou usando aqui em mãos. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Veja se na sua Bíblia está aí a intenção do Espírito Santo. A intenção do Espírito Santo.
Tem uma versão bíblica que no lugar da palavra intenção é a palavra mente. Mente. Alguém tem essa versão que sabe qual é a mente do Espírito Santo? E hoje, à luz da Bíblia, convosco, eu vou falar um pouco com vocês sobre a mente do Espírito Santo. O que está dentro da mente do Espírito Santo? Sobre nós. E é nessa ideia do que está na mente do Espírito Santo, a gente vai entender um pouco hoje do que é ter sensibilidade com o Espírito Santo. Assentai-vos, por favor. Pois bem, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram, são testemunhas oculares, hoje nós estamos situados na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 27. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, é conhecida como o capítulo do homem espiritual. Há um paradoxo entre o capítulo 7 e o capítulo de número 8. O capítulo 7 é apresentado como o capítulo do homem dominado pelos impulsos da carne, quando o homem é escravo dos seus próprios desejos, onde o homem é refém dos seus próprios impulsos, onde o homem deseja fazer o que é certo, acaba fazendo o que é errado, porque todo o seu domínio é pelas obras da carne. Haja vista que Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O capítulo 7, Paulo termina num estado de miserabilidade e declarando que ele é escravo do próprio desejo pecaminoso. Mas quando ele entra o capítulo de número 8, há uma nova posição, uma nova mentalidade, uma nova declaração. O capítulo 8, no versículo 1, Paulo já não fala mais do domínio da carne. Paulo vai falar do domínio do Espírito. E Paulo já entra cantando o versículo 1 do capítulo 8, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no capítulo 8, Paulo vai traçar um perfil de o que é uma pessoa liderada, que vive com relacionamento com o Espírito Santo, uma pessoa que foi tratada pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem uma comunhão com o Espírito Santo. Logo, quando você olha para o versículo de número 2, Paulo já não fala mais sobre a lei mosaica, Paulo não fala mais da obra da carne, mas no versículo 2 ele vai dizer sobre a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e esta lei nos livrou do poder da morte, do poder do pecado. Paulo está dizendo que a nova regência do Espírito Santo nos levou a um estilo de vida de liberdade, de libertação, e por termos a presença do Espírito Santo, já não estamos mais dominados pelo pecado e nem pela morte, porque nós vivemos a regência do Espírito Santo. No capítulo 8, versículo 5, Paulo vai mostrar o dualismo do ser humano e as suas inclinações. E Paulo vai dizer que aquele que é dominado pela carne, sua inclinação é pela carne, para as obras da carne, para os desejos da carne, para a praticidade daquilo que tudo que a carne estabelece. Mas Paulo vai dizer que aqueles que têm o Espírito e que são conduzidos pelo Espírito, que são inclinados pelo Espírito, têm vida e paz. Paulo também, no versículo de número 8, Paulo vai dizer que quem anda na carne, quem vive na carne, jamais pode agradar a Deus. Que uma pessoa que só pode agradar a Deus se a vida dele for regida, direcionada, controlada, habitada, submissa à pessoa do Espírito Santo.
Quando chegamos no versículo 9 do capítulo 8, Paulo vai dar o distintivo, a credencial, a comprovação de uma pessoa cristã. E Paulo vai dizer que o verdadeiro cristão não é aquele que diz que é cristão. Paulo vai dizer que o verdadeiro cristão é aquele que tem a habitação do Espírito Santo. Paulo diz isso no versículo 9, quando ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí Paulo termina assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a comprovação que você pertence a Jesus, que você pertence a Deus, que você é dele, que você é propriedade dele, é você ser habitação do Espírito Santo. Não é simplesmente dizer eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. É a genuidade da habitação. Porque Paulo diz: se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que comprova que você é de Jesus é a sua convicção e vivência que o Espírito Santo habita dentro de você. Quando Paulo chega no versículo 11, Paulo vai dimensionar a importância de termos o Espírito Santo. E Paulo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais. Isso significa dizer que, se somos habitação do Espírito, somos dirigidos pelo Espírito, temos relacionamento com o Espírito Santo. Se a última trombeta ela não tocar, e nós formos a óbito, e formos sepultados, e quando a última trombeta tocar, nós temos um selo distinto. E quem vai agir para nos ressuscitar dentre os mortos? Segundo Paulo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Além disso, Paulo chega no versículo 14 e Paulo vai dizer que nós não somos mais escravos. Paulo vai dizer que nós somos filhos. E qual é a comprovação que Paulo utiliza para que possamos afirmar que somos filhos? Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso vocês já sabem, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você não aceita ser guiado pelo Espírito de Deus, quando você se rebela contra o Espírito de Deus, quando você não se submete ao Espírito de Deus, quando você não se permite ser controlado pelo Espírito de Deus, Paulo está dizendo que você não é filho de Deus. Porque filho de Deus, a comprovação é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Significa que o filho de Deus não tem vontade própria. A vontade do Filho de Deus é subordinada à vontade do Espírito. Que o Filho de Deus não vai onde quer ir, ele vai onde o Espírito Santo o conduz. Que o Espírito Santo dirige. Então Paulo diz: é isso que vai garantir que você é filho de Deus. É quando você é guiado pelo Espírito Santo. E a ideia do verbo guiar que Paulo utiliza é como uma pessoa pegando na sua mão e te conduzindo, passando em um lugar de perigo, para que você não seja atingido e não seja pego de surpresa. Paulo diz isso, e essa ideia é muito linda, porque o crente como filho, só para você ter uma ideia, você que é pai, você que é mãe, você que leva o seu filho à escola, você não deixa o seu filho atravessar a via expressa sozinho. Você segura na mão dele e põe do teu lado e firma, e olha para os dois lados, e quando não tem perigo, você atravessa com seu filho.
Essa é a ideia do Espírito Santo. Isso é para você entender por que você está aqui. Porque você passou por uma série de perigos. Você tinha tudo para ser atropelado na vida, mas você está aqui ileso. E se você veio aqui, você não veio por conta própria. Você não veio porque você quis. Você veio porque uma pessoa superior a você, mais forte do que você, mais dinâmica do que você, mais poderosa do que você, que enxerga mais do que você, que conhece mais do que você, que sabe o que é o melhor para você. Ela te pegou nas mãos aonde você estava e ela te trouxe aqui. Ela te trouxe aqui. E além disso, Paulo vai ensinar no versículo de número 15. Ele vai mostrar a nossa riqueza na família de Deus. E ele vai dizer que nós não recebemos um espírito de escravidão. Ou seja, você só era escravo até você conhecer Jesus e se tornar a habitação do Espírito Santo. Porque no momento que o Espírito Santo habitou em você, e com a obra conquistada por Jesus no Calvário, ele aplicou isso dentro de você, você deixou de ser escravo. E o que ele fez? A grande riqueza que ele não só deixou a gente livre da escravidão, mas ele não só nos tirou da escravidão, ele fez mais. No versículo 15, Paulo disse: para outra vez estardes em temor, para recebeste o espírito de adoção. Isso aqui no milagre do plano salvífico, na projeção da graça, é extraordinário. Porque antes de abraçarmos a fé, a gente carregava um espírito maligno. Jesus vai dizer que quando uma pessoa se desvia, entra 7 espíritos piores do que havia. Isso significa que uma pessoa sem Jesus, pelo menos, carrega um espírito maligno. Aí o Espírito Santo aplica a obra da salvação no teu coração, e ele te tira da escravidão satânica. Mas ele não faz isso somente. Ele vai um pouco mais além. Ele muda a operacionalidade ministerial em você. E ao invés dele se revelar como Espírito de Deus, ele vai se revelar ministerialmente como Espírito de adoção. Nesse Espírito de adoção ele diz: até outrora você era escravo de Satanás, mas a partir deste momento eu estou em você como Espírito de adoção, e eu estou te adotando na família de Deus. E eu te adotando na família de Deus, você está recebendo um novo espírito, você está recebendo um novo nome, você está recebendo um novo DNA, você está recebendo um novo pai, você está recebendo uma novas vestes, você está recebendo uma nova identidade, você está recebendo os novos calçados, você está recebendo um novo cântico, e você agora é co-herdeiro de Deus. Co-herdeiro, co-herdeiro de Jesus Cristo e herdeiro de Deus. Ou seja, o mesmo direito que Jesus tem da herança do Pai, você tem agora. E você vai ter Jesus como seu irmão mais velho. E o mesmo sangue que jorra no corpo de Jesus é o mesmo sangue que você está agora. E a partir desse momento você não precisa mais chamar Deus de Deus, basta você chamá-lo de Abba Pai, de paizinho querido, porque você foi adotado na família de Deus, e quem faz esta obra é o Espírito Santo. E para testificar isso, Paulo chega no versículo 16, aí Paulo vai falar de 2 espíritos, ele fala do Espírito Santo e do Espírito humano. Aí ele diz assim: o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E o verbo testificar é sinônimo do verbo testemunhar. Isso significa que diariamente o Espírito Santo que habita em você, ele dá um testemunho no teu espírito. E esse testemunho é: você é filho de Deus.
Preste atenção quando você amanhece desanimado, abatido, com vontade de desistir de tudo. Você amanhece com esse sentimento e passa mais hora, você muda tudo. E vem uma energia, uma força descomunal. Porque naquele momento o Espírito Santo testemunhou dentro de você. Você é filho de Deus. Quando você sofre uma frustração e vem com um sentimento de inferioridade, inutilidade, de desprezo, e que você começa a achar que você não é ninguém, o Espírito Santo dentro do teu espírito dá um testemunho: você é filho de Deus. Você vai amanhecer triste, sem vontade de sorrir, de praticar nada na vida. E de repente o Espírito Santo vai no seu espírito e ele dá um testemunho: você é filho de Deus. Filho de Deus. Aí a partir de agora Paulo vai falar de 3 gemidos: gemido da criação, o gemido da igreja e o gemido do Espírito Santo. E quando chegamos no versículo 27, Paulo vai falar que o Espírito Santo tem mente. Tem mente. E quando ele fala que o Espírito Santo tem mente, ele está revelando que o Espírito Santo é muito mais do que pensamos. Que o Espírito Santo está numa dimensão de regência do conselho do Deus Trino. Que o Espírito Santo não é um ar, que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo não é uma energia positiva, que o Espírito Santo não é um fluido, que o Espírito Santo não é um movimento, que o Espírito Santo é um ser vivo. E ele tem mente, mostrando que ele é uma pessoa. E ele, à luz da Bíblia, ele não só tem mente. A Bíblia diz que ele, como pessoa, ele fala. A Bíblia diz que como pessoa ele ouve. A Bíblia diz que como pessoa ele vê. A Bíblia diz que como pessoa ele pensa. Ele raciocina. Ele tem inteligência. Ele tem sabedoria. E na verdade eu estou usando o verbo ter para a gente compreender, porque na verdade ele não tem sabedoria, ele não tem conhecimento. Ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio conhecimento. Ele tem vontade própria. Ele tem decisão. Ele anda. Ele tem desejos. E Paulo fala sobre a intenção ou a mente do Espírito. A intenção você pode entender como propósito. A intenção você pode entender como planos. A intenção você pode entender como vontade, desejo, planejamentos. Paulo vai dizer que tudo isso está na mente do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço hoje aqui, independente da sua faixa etária cristã, você cresceu no Evangelho, desenvolveu a sua vida cristã ouvindo sobre o Espírito Santo. Mas qual foi o momento da sua vida que você parou um dia para perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que está na tua mente acerca de mim? O que tu pensas acerca de mim? Eu estou te agradando ou não? Até que ponto eu estou te fazendo feliz?
Quais são os teus projetos para mim? Onde queres me levar? O que tu tens reservado? Qual é a sua intenção para comigo? Qual foi o dia que você parou para perguntar isso ao Espírito Santo? Provavelmente, raras pessoas pararam, porque a gente acha que o Espírito Santo é como uma tecla de computador, que a gente dá um enter e ele aparece na hora que a gente quer. Porque a gente só vai se lembrar do Espírito Santo em 2 horas de liturgia. Aí que a gente lembra para falar dele. Mas o Espírito Santo não foi enviado para isto. O Espírito Santo, ele não foi enviado para 2 horas de culto. E a gente subentende que o Espírito Santo é fogo, que o Espírito Santo é uma manifestação de fenômenos, de sobrenaturais, que o Espírito Santo é um óleo, é uma chuva, é uma água, é um selo. E à luz da Bíblia, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é óleo, não é azeite, o Espírito Santo não é selo nem uma pomba, ele não é nada disso. Isto tudo são elementos humanos que o próprio Deus viu o Espírito Santo utiliza para que venhamos entender na simbologia a operacionalidade ministerial do Espírito Santo. Mas ele não é uma chuva, ele não é um fogo, ele não é uma pomba. Ele utiliza a pomba para que nós, na limitação dele, entendemos a sua natureza e seu agir. Mas ele não é uma pomba. Ele é o criador da pomba. Ele é o criador do fogo. Ele é o criador da água. Ele é o criador da chuva. Ele é o criador do azeite. Quem é ele? Ele é uma pessoa. E ele foi enviado não para 2 horas de culto, mas para fazer parte integral da história da nossa vida. No entanto, nós oramos e cantamos e falamos equivocadamente: me visita, Espírito Santo. Cantamos, nos visita hoje, Espírito Santo. E Espírito Santo não é visitante de crente. Jesus não prometeu o Espírito Santo para visitar crente. Hoje eu sou um visitante aqui. Eu não posso mudar as cores desse pavilhão, porque eu sou visitante. Eu não posso mudar esse púlpito do lugar, porque eu não sou visitante. Eu não posso mudar o carpete, porque eu sou visitante. Eu tenho que respeitar o responsável. Eu entro na sua residência, eu não posso ir na geladeira logo e abrir a geladeira. Eu não posso mudar o sofá, eu não posso mexer em nada, porque eu sou visitante. Quem pode é o dono da casa, é o habitante, é o proprietário. E Jesus não prometeu que o Espírito Santo ia te visitar. Ele te prometeu que ele seria enviado para habitar em você. Ele pode fazer o que bem entende em você. O Espírito Santo é o habitante, é uma pessoa. E outra coisa, nós da família Pentecostais achamos que o Espírito Santo está distante de nós, milhões de anos-luz, porque a gente reúne e grita: vem o Espírito Santo. Ele não vai vir. Ele não vai vir. Ele já veio há muito tempo. Na verdade, o Espírito Santo, Jesus disse que é uma pessoa, se refere a ele, ou outro consolador. Então, na verdade,
A sensibilidade com o Espírito Santo não é a base de gritos. Na verdade, nós, como habitação do Espírito Santo, sabe como deveria ser o nosso amanhecer? Antes de colocarmos a planta dos pés pela primeira vez ao amanhecer, é dizer para Ele: obrigado, Espírito Santo. Tu investiste em mim mais uma vez. Eu amanheci vivo, inalando o oxigênio. É você dizer assim: bom dia, Espírito Santo. Porque Jesus o enviou para Ele se relacionar com você. Eu vou dar um detalhe bem simplório, e entenda o que eu vou falar aqui. Quando você amanhece o dia, você vai fazer as suas primeiras necessidades fisiológicas. E o líquido todo tóxico teu é eliminado via a operacionalidade do aparelho urinário da sua estrutura biológica. E você faz aquilo, você acha que é muito normal, é comum. Você nunca agradeceu por aquilo. Mas quem é que faz o teu aparelho urinário funcionar? Para eliminar as toxinas do seu corpo. Isso não é produto do Big Bang, da evolução. Isso é resultado de um design, de um planejamento. E é Ele que faz aquilo, porque se você entender quantos desejavam fazer aquilo e não pode, e você está ali fazendo e te dá até prazer em fazer aquilo, mas quem que está trabalhando para você fazer aquilo? É Ele. E nós deveríamos: obrigado, Espírito Santo, meus órgãos estão funcionando. Aí você sai dali, vai para a sua primeira refeição. Aí você chega ao ponto de dizer: esse pão é meu, esse café é meu, esse alimento é meu. Mas se você, para trabalhar no processo daquilo, aquele pão que você diz que é teu não é seu. Aquilo vem de um grão de trigo. Quem foi no núcleo daquele grão de trigo e colocar o DNA da vida para te alimentar? Foi Ele, o Espírito Santo. Então, com aquele alimento, você deveria dizer, numa linguagem de relacionamento: senta aqui, Espírito Santo. Muito obrigado por prover este alimento. Quando você for sair de casa, para qualquer atividade, a realidade deveria ser assim: Espírito Santo, eu não quero ir sozinho. Segura na minha mão. Vai comigo. Me leve. Eu estou indo em busca de uma porta de emprego, mas dirijo meus passos, porque Tu sabes qual é a porta certa. Me dirige, Espírito Santo. Se você vai num veículo, deixa eu dizer, é para dizer: senta aqui, Espírito Santo. E você não se trancar em si mesmo, em si mesma. Amanheceu abatida, é dizer: Espírito Santo, hoje amanheci totalmente abatido. Eu estou sem força. Isso não é grito, conversa. Porque é sensibilidade, é comunhão, é interrelacionamento, é intimidade. Espírito Santo, eu estou triste. Espírito Santo, eu estou desanimado. Espírito Santo, eu tenho que fazer isso, eu não aguento, porque eu não estou suportando nem a minha estrutura biológica. Tenha compaixão de mim. Ainda não fiz o meu devocional hoje, porque eu não tive energia, eu não tive força. Espírito Santo, me ajude. Me ajude. E eu vou dizer duas coisinhas para vocês hoje aqui.
O Espírito Santo é negado pelos seus inimigos, mas maltratados pelos seus amigos. Guarde bem isso, o Espírito Santo é negado, a sua pessoa, a sua existência pelos seus inimigos, mas ele é maltratado pelos seus amigos. Paulo vai dizer aos Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. E deixa eu lhe dizer, quando Paulo diz aos Efésios 4:30, Paulo está falando a uma igreja. Ouça o que eu vou lhe dizer. Um ímpio não pode entristecer o Espírito Santo. Um pecador não pode entristecer o Espírito Santo. Quem vive nas trevas não pode entristecer o Espírito Santo, porque eles não têm o Espírito Santo. O único povo que entristece o Espírito Santo são aqueles que se dizem amigos do Espírito Santo. São aqueles que dizem que são habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo está muito triste com muita gente dentro das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque a gente não para se relacionar com Ele. Ele quer falar com a gente vira as costas. A gente não tem tempo para Ele. A gente deixa Ele em segundo plano. Ele quer conviver com a gente convive com várias pessoas, mas não se relaciona com Ele. Aí sabe o que Ele faz? Porque Ele é sensível. Ele é sensível. Ele podia te matar, te fulminar, te ferir, mas Ele não faz isso. Quando você o entristece, que Ele percebe que você não quer se relacionar com Ele, sabe o que Ele faz? Você não me quer? Tudo bem, eu não vou te obrigar, porque eu te obrigar, eu não construo relacionamento por obrigação. Eu construo relacionamento por amor, por prazer, por reconhecimento, por voluntariedade. Você não me quer? Tudo bem. Então eu vou deixar você andar sozinho. E eu vou me retirar de você. Eu vou me afastar de você. Aí você vai ver na Bíblia o perigo de uma pessoa ser a pessoa do Espírito Santo. Uma delas é Sansão. Isso tem Juízes 16:20. Dalila anuncia: Sansão, vem aí o filisteu, ele brada: sairei, lutarei e vencerei como Dante. Aí o final do versículo 20 diz: porém ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Aí foi ser escravo dos seus próprios inimigos. Outra pessoa que perdeu o Espírito Santo foi Saul. E a Bíblia diz que entrou um demônio quando o Espírito Santo saiu dele. E teve uma pessoa que estava percebendo o Espírito Santo se afastar dele. E quando ele percebeu que o Espírito Santo estava se afastando dele, ele correu para o altar de Deus. Abriu o coração, rasgou a sua alma e fez uma confissão. E este homem foi Davi. E no Salmos 51, versículo 10, versículo 11, ele se derrama na presença de Deus. E ele vai dizer assim: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim, o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi está dizendo? Quer tirar o reino? Tire, mas não tire teu espírito. Quer tirar a coroa? Tire, mas não tire teu espírito. Quer tirar o trono? Tire, mas não tire o teu espírito. Quer tirar as vestes reais? Pode tirar, mas não tire o teu espírito. Quer tirar o cetro? Tire, mas não tire o seu espírito. Eu volto para o campo, eu volto para o pasto, eu volto para trás das ovelhas, mas não tire de mim o teu Espírito Santo, porque eu não consigo viver sem Ele. Hoje você falou com Ele,
Hoje você disse para ele: eu te amo, eu não sei viver sem ti, tu és precioso para mim. Ou você só foi a ele por interesse? Vem aqui, faz, e até pedindo erroneamente: batiza Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza crente nenhum. Quem batiza é Jesus. Jesus que é o batizador. O Espírito Santo quer construir um sentimento de amigo. Agora deixa eu lhe dizer, você só aprendeu, só ensinaram para você que o Espírito Santo é teu amigo, mas nunca te ensinaram que se você não construir uma vida de sensibilidade com Ele, Ele se tornará teu inimigo. Só ensinaram que Ele é amigo, mas não ensinaram que tem a probabilidade dele se tornar teu inimigo quando você o despreza, quando você o entristece, quando você mente para ele, quando você o coloca em segundo plano e quando você tenta abafá-lo. E isto não é coisa da minha cabeça. Se você quer ver o que eu estou falando, está em Isaías 63:10. E se possível, coloque na tela, para não pensar que é coisa da minha cabeça. Isaías 63:10. Porque só foi ensinado que o Espírito Santo é amigo, mas ele é tão maltratado pelos seus amigos, olha ali, ó. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Hoje você, com a pessoa do Espírito Santo do teu lado, já é difícil. Imagine ele trabalhando contra você. E tudo por causa de rebeldia e de entristecê-lo. Não se escandalize do que eu estou falando. E eu vou falar aqui para o Brasil. Este é o tempo do fim. E chegou o momento do povo evangélico brasileiro, independente das denominações e linha teológica, pedirem perdão ao Espírito Santo. Eu vou repetir: chegou o tempo neste país, independente da denominação e linha teológica, do povo evangélico pedir perdão ao Espírito Santo. Quem abafa o Espírito Santo na igreja, quem apaga o fogo dele, não é o diabo, é a própria igreja, é o próprio crente. Quando Paulo diz: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito, é o próprio crente. Chegou a hora. Eu não conheço vocês, eu não tenho o histórico da vida de vocês, mas chegou o momento de você, aqui agora, no teu espírito, dizer: perdoa-me, Espírito Santo. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, Espírito Santo. Entende agora porque temos 2 horas de liturgia e entra crente e sai piores do que entraram? Porque não ofenderam, entristeceram, não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo. Tem pessoas na igreja evangélica brasileira que fica 2 horas sem dizer um amém, sem dizer um aleluia, sem dizer um glória a Deus. Sabe por quê?
porque entristecer o Espírito Santo e não ter mais sensibilidade com o Espírito Santo. E eu vou lhe explicar isso na Bíblia, porque um crente da família pentecostal, ele não dá glória a Deus porque é costume da Assembleia de Deus, porque é mania da Assembleia de Deus, e aleluia porque ele é assembleano, porque ele é pentecostal, porque glória a Deus, aleluia, e uma adoração a Jesus, não é costume, não é invenção da Assembleia de Deus e da família pentecostal. Primeiro que é um culto dentro do céu. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 3, Paulo vai dizer assim: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. Então quando você diz assim, aleluia, automaticamente quando eu ouço você dizendo aleluia, a ideia que tem é que você está dando aleluia, mas a luz da Bíblia Sagrada não é você está reproduzindo a voz do Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que está dizendo aleluia, e você reproduz. É o Espírito Santo que está dizendo o Senhor é bom, você reproduz. É o Espírito Santo está dizendo Deus seja louvado, você reproduz. Aí o Espírito Santo está dizendo lá dentro de você, glória a Deus, aí você reproduz. Agora isso é para quem tem intimidade, familiaridade, habitação, comunhão, sensibilidade com o Espírito Santo. E não adianta você mandar crente levantar a mão, dar crente, dar glória a Deus, dar aleluia, se ele não tem intimidade do Espírito Santo, porque o culto não começa aqui, o culto começa dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu estou usando uma ministração totalmente didática, porque eu não quero ver você pulando, se primeiro não tiver um fogo aceso aí dentro de você, e esse fogo aceso só pode ser aceso pela pessoa do Espírito Santo que está aí dentro de você. Eu não vou dizer que o Espírito Santo está aqui, e eu não vou dizer o que Ele está fazendo aqui, mas se você é sensível a Ele, você vai perceber que Ele está aqui, e você vai ser testemunha ocular do que Ele está fazendo aqui. Só olhe para mim aqui. Eu estou exatamente há 50 minutos falando sobre Ele, não estou? Falando sobre Ele. Não estou falando sobre a sensibilidade, o que está na mente dEle. Provavelmente eu não vou falar só hoje o que está na mente dEle, porque eu vou respeitar vocês no seu horário. Mas eu estou falando da sensibilidade do Espírito Santo, não estou falando? Não estou falando da sensibilidade do Espírito Santo, ok? Em 50 minutos eu pedi para você levantar a mão. Eu pedi para você dar glória a Deus. Eu pedi para você olhar para o lado. Eu pedi para você levantar, porque eu estou falando da sensibilidade do Espírito Santo. Porque quem se movimenta sem sentir nada é fantoche. E você não é fantoche. Você é uma pessoa que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. E você tem a pessoa do Espírito Santo. E se você é sensível ou não, eu vou lhe dar uma prova materializada do que eu estou ministrando aqui. Amigo Espírito Santo, meu companheiro, bendito Espírito Santo, tu que andas diariamente comigo, eu estou falando da tua pessoa, da sua sensibilidade, e para que este povo saiba que tu és realmente vivo, se revela a eles agora, por favor, e faça o interior deles serem cheios da sua presença. Eu te peço isso para a glória de Jesus Cristo Salvador, e é para os méritos de Jesus. Domina cada pessoa aqui agora, amigo Espírito Santo, e não deixe nenhum desses jovens saírem daqui sem degustarem da tua preciosa presença. Vai, amigo Espírito Santo. Vai, amigo Espírito Santo. Vai, amigo Espírito Santo. Vai.
vai, 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 vai. Se você vê alguém levantar as mãos do teu lado ou ficar em pé, não se escandalize, não é demônio. É porque o Espírito Santo dinamizou ela e ela está no controle pleno do Espírito Santo. E se você não se escandalize se o Espírito Santo pegar a mão de uma pessoa hoje aqui, se ele pegar a mão de uma pessoa hoje aqui e falar assim: eu vou te levar no altar hoje, para você renovar a aliança com o Pai, porque eu quero voltar àquele ponto de encontro que eu tinha contigo, que você não frequenta mais, onde a gente passava momentos junto, orando, adorando e meditando na palavra. Não se escandalize se o Espírito Santo pegar alguém aí e começar a conduzir aqui no altar, e eu estou falando de crentes, porque o Espírito Santo, o meu amigo, ele está trabalhando hoje aqui. Aguardem, aguardem, aguardem. Obrigado. Oshura mandago mandahau bagay shamundo bagi mandarabaga mandabagai. Kamandore ge mandau habago manchua mandige bodo bega habo dige bandore bega mandara mandahabagai. Kamanto bage bacho mandige obe ebediga o manduri ge mando heba jube ge moduba ga mandahabanda baga mandabagai. Kowe bai de ge schwein de ge kowe mando wer de ge kowe lawe ge howe schwein de ge wawe ba jubriga de be howe shamundo be hawa ge ba choman de ge howe de ge manda habaga. Eu vou pedir para você, por gentileza, se colocar de pé. Eu não sei se isso te constrange, mas eu anunciei da probabilidade do Espírito Santo fazer isso, de pegar na tua mão e te trazer ao altar. Agora você pode levantar as suas duas mãos aos céus.
sem grito, sem barulho. Quem vai fazer o barulho é Ele. Você vai ficar com as suas mãos levantadas. E você vai dizer, feche seus olhos. E bem baixinho, para você, eu vou preservar a sua imagem social. Aí bem baixinho você vai dizer assim: meigo Espírito Santo, eu me rendo a Ti. E hoje eu que quero te pedir perdão por eu ter te entristecido. Perdoa-me. Diga sussurrando: perdoa-me, amigo Espírito Santo, porque eu não sei viver sem Ti. E saiba que apesar de tudo, Espírito Santo, eu te amo. E hoje eu abro meu coração para Ti, amigo Espírito Santo. Eu não tenho medo de Ti. Eu tenho prazer em me relacionar contigo. E eu não tenho medo do Teu poder. Eu tenho temor. E hoje eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Faz de mim o que quiseres. Me leva aonde desejares. Usa da maneira que quiseres. Eis-me aqui. Eu sou totalmente Teu. Usa-me. Apenas usa-me. Usa-me, Espírito Santo. Usa-me. 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 E o Espírito Santo vai pegar na mão de mais pessoas, vai trazê-la ao altar. Porque hoje é a noite da sensibilidade. É a noite da cura. É a noite da renovação da aliança, do pacto. É a noite de um novo enchimento, de uma nova experiência, de viver algo novo com a pessoa do Espírito Santo. É o momento que Ele vai te tirar da superficialidade cristã e vai te levar a uma vida profunda com Deus via essa sensibilidade. E eu vou dizer algo aqui, e a harpa cristã me dá respaldo para dizer isso. Porque tem um hino na harpa cristã que diz: eu te louvo, ó Espírito Santo. E você então, você tem agora a oportunidade, da maneira que você aprendeu, você adorar o Espírito Santo. Eu não sei se pode colocar Agnus Dei, mas você pode adorar o Espírito Santo da maneira que você aprendeu. E outra coisa, eu quero que você tenha consciência que o Espírito Santo não está distante. Não peça para Ele vir. Ele está aí juntinho de você. Você não precisa gritar, você não precisa extravasar. Basta dizer: amigo Espírito Santo, eu estou aqui. O que queres? Onde queres me levar? O que queres me ensinar? Eu sou o teu templo. Eu sou a tua morada. Eu sou a tua casa. Faz o que quiseres em mim. Eu estou aqui.
Continue nesse teor, nesse volume. Porque eu estou falando sobre a sensibilidade do Espírito Santo, não estou? A informação que chega na tela que 15 pessoas na internet já estão aceitando a Jesus. Significa que foram 15 pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. E hoje eu quero ser objetivo, eu quero ser prático, por respeitar o seu dia de serviço, de trabalho amanhã. Você não evangélico, você afastado do evangelho, ouça-me agora. Você não evangélico e você afastado do evangelho, a partir de hoje, você só vai para o inferno se você quiser, porque o Espírito Santo, Ele está falando aí com você. E Ele está te convidando à salvação. Ele está te convidando a um novo estilo de vida. Ele está te convidando para você ser filho. E você só vai continuar sendo escravo se você quiser. Aqui na internet 23, mas aqui no ginásio, cadê a primeira pessoa sensível ao Espírito Santo? Está vendo a primeira pessoa aceitando a Jesus aqui? Onde está a segunda pessoa? Porque eu não posso te convencer, mas o Espírito Santo pode. É a habilidade dele, é o ministério dele, é a potencialidade dele. Onde está a segunda pessoa? Está a segunda pessoa aqui aceitando Jesus. Onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa, o Espírito Santo hoje, Ele plantou a semente do Evangelho no solo do teu coração. O Espírito Santo está derramando o amor de Deus aí em você. E você só sai daqui escravo do diabo se você quiser. Porque o Espírito Santo está te chamando ao manancial de águas vivas, a ter vida e vida com abundância. Onde está a terceira pessoa para Jesus hoje aqui? Onde está a terceira pessoa? Pode sair do seu lugar agora, a terceira pessoa aqui nesse santuário. Onde está você? Onde está você? Você não evangélico, você é afastado do evangelho. Onde está você agora? Eu estou te aguardando, porque a tua alma vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Escapa-te por tua vida. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está você aqui agora? Onde está a terceira pessoa? E eu estou aguardando você. Eu estou aguardando você. Tua alma vale a vida de um homem inocente. Você vale preço de sangue. Onde está a próxima pessoa para Jesus? A próxima pessoa para Jesus. Eu estou te aguardando agora. Irmãos, por favor, faça silêncio agora. Faça silêncio agora. Eu não estou falando sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Faça silêncio. Segundo a minha ótica, eu não vejo aqui, mas o Espírito Santo me fala acerca de 5 pessoas que estão hoje nesse santuário e que não pode sair daqui hoje sem uma aliança com Jesus. Eu não posso convencer essas 5 pessoas, mas o Espírito Santo pode. E eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu vou pedir o Espírito Santo para trazer as 5 pessoas. E Ele trazendo, vocês me prometem, vocês adorarem a Deus até os pulmões racharem. Então deixa eu falar com Ele. Amigo Espírito Santo, o Senhor não mente. O Senhor é verdadeiro. E o Senhor falou que tem 5 pessoas aqui hoje que não pode voltar para casa sem uma aliança com Jesus. E a tua palavra ensina que não é por força nem por violência, mas é por ti mesmo, é pelo teu Espírito. Então, amigo Espírito Santo, livra essas pessoas agora do laço do diabo.
da condenação eterna. Quebranta o coração delas, toca nelas, e para louvor de Jesus, amigo Espírito Santo, traga elas a salvação, traga elas aos braços de Jesus. Onde estará a primeira pessoa? Está vindo a primeira pessoa que o Espírito Santo está trazendo. Está vindo. Espírito Santo, por favor, traga a segunda pessoa. Traga a segunda pessoa. Traga a segunda pessoa, Espírito Santo. Traga elas a Jesus, porque só tu pode fazer isto. O Senhor é fiel, o Senhor é perfeito, e o Senhor não mente. E o Senhor falou sobre 5, e só falta 4. Ah, amigo Espírito Santo, está trazendo a segunda pessoa aqui. Seja bem-vindo. Aqui, pastor Gilmar, aqui, esse de vermelho, pastor Gilmar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Espírito Santo, o Senhor falou 5, só falta 3, Espírito Santo. Traga a terceira pessoa, Espírito Santo. Do jeito que ela estiver, da maneira que ela estiver, da maneira que ela está vivendo, traga ela, Espírito Santo. E está vindo a terceira pessoa lá, o pastor Gilmar. Está vindo a terceira pessoa. Amigo Espírito Santo, o Senhor falou em 5, está faltando a 4ª, Espírito Santo. Espírito Santo, toca na 4ª e conduza ela a Jesus. Oh, amigo Espírito Santo, não deixe ela sair daqui sem Jesus, Espírito Santo. Cadê a 4ª, Espírito Santo? Quebrando esse coração, arranque essas algemas, arrebenta essas correntes, Espírito Santo. Derrame o amor de Deus nela, Espírito Santo. Traga a 4ª pessoa, Espírito Santo. Está chegando a 4ª pessoa. Amigo Espírito Santo, a última. Vocês prometeram que se ele trouxesse a 5ª, vocês iam dar um brado até os pulmões arrebentarem. Olha lá para a direita, olha lá para a direita, olha lá para a direita. Olha aí para a direita. Vai, Levita. Na internet, 8 aqui, 39, vamos fazer 40, onde estará a última da noite? Espírito Santo, traga a última pessoa da noite, a última pessoa da noite. Abaixa o tom de voz agora, e a gente só vai voltar nesse tom quando o Espírito Santo trazer a última pessoa. Eu estou falando sobre sensibilidade. Então perceba isto, amigo Espírito Santo. Essa pessoa não foi criada por Deus para o inferno. A salvação é para ela também. Então Espírito Santo, por favor, traga ela. Olha lá para trás, jovem. Olha para trás. Vocês prometeram, vai! 40ª! Agora, estufa esse peito, abre esses lábios e conviva, tenha relacionamento agora, comunhão, liberdade, interação com o Espírito Santo. Está chegando mais uma, estamos indo para 43. Minha penúltima fala. Cidadão, é contigo mesmo, cidadão. Experimente Jesus. Se ele não prestar, você me devolva ele, mas venha experimentá-lo. Se ele não prestar, você me devolve ele.
porque a tua alma está por um fio, você está em perigo, e Deus hoje está te dando a última oportunidade nesta casa, para você alcançar a bênção da salvação. Se você tem amor pela tua própria alma, venha a Jesus agora, porque só falta você para encerrar o culto de hoje. Onde está você? Chegamos a 44, só falta uma para 45. Onde está você? A última pessoa da noite. A última pessoa da noite. Olha lá, está vindo a 45, 46, olha lá! E juntando com a internet aqui, estamos indo para 48! Eu encerro dizendo: quem desejar ter os meus livros, que tem sido um bálsamo, não só no Brasil e no mundo, 4 tratando de doenças emocionais, e quem me acompanha na internet sabe que eu estou vivendo um luto, e nesse processo do luto eu escrevi mais um livro, e ele está na sua disposição, porque Deus permite Satanás tocar em você. E chegamos aqui, olha, aqui a 52 pessoas.